Se você já se sentiu perdida com os prazos, matérias acumuladas, anotações espalhadas aqui e ali, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar o template de organização para estudantes no Notion que eu criei com muito carinho e que vai te ajudar a transformar a sua rotina acadêmica. Porque eu sei o quanto é frustrante você investir tempo tentando se organizar e no final acabar ainda mais sobrecarregada porque você, por exemplo, não conseguiu organizar os resumos para estudar para uma prova e como resultado tirou uma nota diferente do que você esperava tirar. Eu passei por isso e pensando nisso eu criei esse espaço digital, funcional, organizado e motivador para os meus estudos. E ficou tão legal essa ferramenta que eu gostaria de compartilhar ela com vocês hoje. Mas antes de eu compartilhar a minha tela para vocês verem como essa ferramenta funciona por dentro, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Dai, estudo psicologia na USP, lá no campus Butantã. E direciono esse vídeo de hoje principalmente para os estudantes e especialmente para aqueles que têm dificuldades de se organizar nos estudos. Então, se você tem essa dificuldade, quer resolver esse problema agora, em 2025, de uma vez por todas, fica nesse vídeo e vem fazer esse tour comigo. Essa é a página inicial, e como vocês podem reparar, temos uma frase motivacional aqui. Não só aqui, esse template é recheado de frases motivacionais. Eu coloquei uma frase em cada disciplina e especificamente em cada aula. Então, em cada aula temos uma frase motivacional diferente uma da outra. Aqui temos espaço para colocar o nome das disciplinas que vamos ter. Temos um reloginho, calendário, o espaço para colocar lembrete rápido, como, por exemplo, mandar um e-mail para um professor. Aqui temos mais frase motivacional. Vocês vão reparar que isso é bastante comum nesse template. Aqui também tem um texto motivacional. Eu fiz esse texto pensando principalmente sobre a gente, enquanto estudante, se comparar com outro estudante que está em um nível acadêmico diferente do nosso e principalmente partiu de um lugar diferente de onde partimos. Então é um lembrete, para mim, especial, para eu lembrar, para eu me cobrar menos. É algo que eu tenho trabalhado e, enfim, espero que essa mensagem ressoe aí também. Aqui do lado direito temos mais uma mensagem motivacional. Eu vou começar primeiro mostrando as tabelas. Essa primeira tabela, ela serve como forma de lembrar compromissos pessoais. Então aqui eu tenho a opção de colocar a data, o lembrete, primeiro, né, incluir o horário. Dá para você colocar o horário, por exemplo, às 19 horas. E dá pra você incluir um lembrete para ser lembrado 1 hora antes, 2, um dia antes, 2 dias antes. E quando você coloca essa opção de lembrete, e se você tem o Notion instalado no celular, quando der o horário desse lembrete, você vai receber uma notificação no seu celular. Então, você acaba não perdendo nenhum prazo, nenhum compromisso, porque você tem a opção de ser lembrado, ser lembrada. E aqui dá pra você colocar o nome do seu compromisso, por exemplo, ir ao médico. E aí, tarefa, levar os exames. E aí, depois que você finalizar essa tarefa, você clica aqui em feito. Vocês podem reparar que essa atividade sumiu daqui. Na verdade, ela veio para a tabela ao lado, que reúne as atividades realizadas por você. Embaixo, eu coloquei a tabela especificamente da faculdade. Então, se você tem alguma leitura para fazer de alguma matéria específica, você pode fazer o mesmo esquema. Incluir a data, horário. Dá para colocar aqui. E o lembrete. É sempre bom incluir o lembrete para você ser lembrado, lembrada dessa tarefa e não perder o prazo. Aí você adiciona a disciplina a que ela se refere. O tipo de tarefa, se é uma leitura, um fichamento, trabalho, seminário, revisão. Eu vou escolher uma leitura. E aí eu escrevo aqui. Ler o capítulo 5 do livro X. E aí o status está em andamento. Se eu clicar em feito, depois de finalizar essa tarefa, ela vem para a tabela ao lado, que é a tabela que centraliza todas as atividades realizadas da faculdade. Essa tabela em especial, ela é muito importante para mim, porque às vezes quando a gente não consegue visualizar tudo que a gente fez durante um semestre, a gente acaba, talvez, se cobrando demais, pensando que não fez, não estudou o suficiente. Mas quando você vai usando esse template durante o semestre e realizando essas pequenas atividades diárias, de cada matéria, você vai percebendo que sim, você fez muitas coisas e que essa é uma percepção errônea de que você está meio que estagnado, estagnada. Bom, subindo mais um pouco, nós temos essa parte de acompanhamentos. Aqui temos algumas tabelas e eu vou começar mostrando a tabela de faltas. Essa tabela de faltas serve para você registrar cada falta que você teve em cada disciplina.
Essa tabela é muito importante para você ter noção de quantas faltas você já teve e quantas sobraram, para você ir se organizando e, claro, não reprovar por falta. Essa tabela foi criada justamente para a gente evitar que aconteça esse deslize. E aí é só clicar aqui, ó, que o calendário vai aparecer e aí você coloca a data que você faltou. Voltando lá na página inicial, temos a tabela de notas do semestre. É uma tabela em que você pode incluir as notas de todas as avaliações de cada matéria. E essa tabela vai calcular a média. Então, geralmente, a nossa nota final do semestre, de cada matéria, ela é o cálculo, ela é a soma de todas as avaliações divididas pela quantidade dessas avaliações. Então, se você, por exemplo, tirou uma nota 4 na primeira avaliação, 6 na segunda e 9 na terceira, ela vai calcular esses valores para você automaticamente. Voltando lá no início de novo, temos o lugar para colocar a nossa grade horária. Aqui, você vai preencher apenas no início do ano, de acordo com a sua grade horária da faculdade, da escola, do curso, enfim. Você pode adaptar esses horários, então, clicando em cima. Você pode aqui alterar os horários. Essa é uma fórmula pronta. É só você clicar e adicionar o horário que você precisa. Ou excluir, se você não precisar desses aqui de baixo. E aí, como funciona? Vamos supor que você tem uma matéria que é das 8 até as 10 horas da manhã. Então, você vai clicar aqui, colocar o arroba como se você fosse mencionar essa matéria. Essa matéria são as matérias que estão lá na página inicial. Como eu não renomeei nenhuma, eu vou colocar como ela está agora. Ela está como primeira disciplina. E aí, eu vou fazendo isso até chegar aqui nas 10 horas. Isso ajuda a você se organizar e a não ter que ficar procurando esses horários e dias de cada matéria sempre. Porque no começo a gente não se acostumou ainda, né, com os horários. E aí, se você tiver alguma dúvida, é só vir aqui nessa tabela depois de preenchida no início do ano, que você vai saber qual o horário de tal matéria. E o detalhe aqui, que eu acho importante dizer, é que quando você clica em cima da disciplina que você mencionou, você é direcionado para ela. Olha que legal. E aqui é outra página que eu vou mostrar mais pra frente. Deixa eu voltar lá. Então, essa dá esse errinho aqui, é só clicar em cima que ele volta. Então, depois de preencher essa tabela com a grade horária de vocês, é só voltar lá no início de novo. Aqui é a lista de indicações. Bom, professores costumam fazer indicações de materiais, de arquivos, de vídeos, filmes, séries. E aí, como às vezes a gente tem muita coisa para fazer, leituras diárias antes de cada aula, acaba não sobrando tempo para visitar todas essas indicações. Então, o que eu sugiro e por que eu fiz essa tabela? Para você guardar todas as indicações e acessá-las quando você tiver mais tempo livre. Então, aqui eu coloquei espaço para você escrever o nome, por exemplo, o nome de um podcast. Sei lá, vou escrever podcast. Vamos supor que o nome do podcast é esse, podcast. Aí o tipo, você pode aqui escolher se é um livro, artigo, publicação acadêmica, tem a opção de podcast aqui. Aí você pode colocar o nome do autor, nesse caso seria o mediador, né? O link, se você tiver o link para acessar. Quando você pretende fazer isso, dá para colocar aqui no calendário também, e também tem a opção de lembrete. E depois que você finalizar, você clica aqui em concluído e dá a sua avaliação. Depois que você concluiu, vocês podem reparar que essa atividade sumiu daqui e ela veio para essa lista de finalizados. Depois que você, nesse caso, né, viu ou ouviu esse podcast, você pode avaliá-lo de acordo com a nota que você acha que ele merece. Tá? Então, nós temos espaço para colocar livro, artigo, publicação acadêmica, documentário, vídeo do YouTube, site. Eu costumo dizer que essa parte do template é como se fosse um potinho de ouro, porque aqui a gente consegue reunir todas as indicações de todos os professores, independentemente da matéria, e a gente consegue acessá-la depois com mais tempo e vendo e ficando por dentro de cada sugestão dos professores. Isso é muito legal. Voltando na página inicial, aqui essa tabela de datas das atividades do semestre. Eu fiz essa tabela porque dependendo do semestre, eu tenho muitas matérias e, consequentemente, muitas atividades. Aqui é uma forma de eu me organizar para eu não perder nenhum prazo. Então, vamos supor que a primeira matéria terá uma prova, um trabalho escrito e um seminário. Aí eu venho aqui no calendário e escolho o dia da prova, dessa primeira prova, o dia do trabalho escrito, que eu preciso entregá-lo, e o dia da atividade em sala de aula. Pronto. É claro que eu vou fazer isso, você pode fazer isso com todas as matérias. Aqui eu tô fazendo como exemplo essa primeira só para vocês verem como funciona. Abaixo nós temos outra tabela em que eu coloco essas atividades aqui em ordem cronológica. Deixa eu só preencher mais um exemplo aqui. Pronto. Então, a gente sabe que temos a primeira disciplina, nós temos 3 atividades. Vamos colocar aqui por data. Então, 15 de março.
Vocês repararam? Quando eu adicionei essa última matéria, ela veio aqui pro início? Ela foi porque eu coloquei essa coluna do meio fosse organizada por ordem crescente, ordem cronológica. Então, essa tabela me ajuda e pode ajudar vocês a não perder nenhum prazo e a priorizar o que estiver mais próximo para ser entregue, fazer e ser entregue. Então, é uma tabela super importante pra gente saber tudo que tem pra fazer e principalmente para dar prioridade para aquela atividade que precisa ser entregue em breve. Voltando lá no início, tem mais uma coisa para mostrar para vocês. Aqui é a parte onde eu coloco links úteis. Eu coloco os links aqui, por exemplo, do portal do aluno, que são links que eu mais utilizo na faculdade. Biblioteca, tem outros sistemas da faculdade que eu utilizo, então eu coloco aqui, porque quando eu entro, e se eu precisar acessar esse site, é só clicar em cima que eu serei direcionada para o site. Então a ideia é centralizar tudo do seu curso, da faculdade, da escola, nesse template. Agora eu vou mostrar como funciona em cada disciplina. Ao clicar na disciplina, aqui você tem a opção de renomeá-la, colocando o nome da disciplina que você vai cursar. O primeiro espaço que eu quero mostrar é esse aqui. Informações gerais da disciplina. Aqui eu deixei espaço para você colocar o cronograma da disciplina, que geralmente o professor disponibiliza no começo do semestre. Geralmente ele vem em PDF mesmo ou em Word. E aí é só você vir aqui nos 3 pontinhos, substituir e fazer download do computador. E aí eu deixei espaço para colocar algumas informações importantes de cada disciplina. Aqui na parte de disciplina, eu deixei espaço para colocar o código, o nome dela, quantos créditos ela te oferece, a carga horária e o departamento. É claro que nem todas as informações aqui são tão importantes para vocês. Eu deixei elas aqui porque eu também vou utilizar esse template na faculdade, então essas informações são importantes para mim. Tem o espaço para colocar o nome e o e-mail do professor, do monitor a monitora também. O local onde vai acontecer esse curso. Eu coloquei esse espaço porque, dependendo da matéria que eu faço, ela é num instituto diferente, ou numa faculdade diferente. Por isso que eu especifiquei aqui. O dia e horário que acontece essa matéria, fonte do material, então como que nós vamos acessar o material dessa matéria, é pelo Drive, é pelo Classroom, é pelo Moodle, né, o sistema da faculdade, e aí eu especifico aqui para eu não lembrar, porque às vezes cada matéria disponibiliza os seus materiais por fontes diferentes, né. E a avaliação, que tipo de avaliação o professor vai cobrar, e aí você pode colocar aqui como que ela vai ser e quanto que ela vai valer. E essa parte de controles, que é uma parte muito importante, eu vou clicar aqui nessa primeira tabela, que é a de faltas, eu já mostrei pra vocês no início do template. Mas essa tabela em específico, ela serve, melhor dizendo, especificamente para essa matéria. Nesse caso, estamos na primeira disciplina, né? Então, vamos supor que eu faltei nessa matéria no dia 18 de abril e no dia 23 de maio. Essa tabela, ela é automática. Então, sempre que você for adicionando suas faltas em cada matéria, ela vai aparecer aqui, reunida com outras matérias, para você ter uma visão geral. Tá vendo? Todas as tabelas aqui desse template é automática. Isso que é muito legal. E a mesma coisa com as notas. Lembra que eu tinha adicionado lá essas notas? Então, eu vou mudar aqui os valores para vocês verem como que muda lá também. Então, vamos supor que eu mandei benzaço aqui e nessas 3 avaliações. E aí eu vou lá no início para vocês só verem que a tabela atualizou, tá vendo? Voltando lá. Bom, dessa parte eu já mostrei tudo que eu gostaria, agora vamos para outra parte. Descendo mais um pouco, nós temos essa tabela. É a mesma tabela que eu mostrei para vocês lá no início, mas aqui vamos adicionar apenas tarefas dessa matéria em específico. Então, por exemplo, quando você clica em nova página, ele adiciona automaticamente o nome dessa disciplina. Eu coloco o horário, que eu quero fazer o dia e horário. Vou incluir aqui o horário. E um lembrete. Ok. Bom, essa atividade da segunda aula, eu preciso fazer uma leitura. Ler capítulo 2 do livro X. Então, eu vou lá no início para vocês verem uma coisa. Tá vendo que eu acabei de adicionar lá, veio pra cá. Essa tabela, como eu disse pra vocês, ela tem o objetivo de centralizar todas as atividades de todas as matérias. Deixa eu voltar lá, eu vou adicionar mais uma. Então, eu preciso fazer outra atividade nessa matéria. Vamos voltar lá. Aqui está a tarefa que eu acabei de adicionar. Então, eu quero só dar outro exemplo aqui de atividade em outra matéria. E aí, quando a gente volta no início, ela aparece aqui
E sempre vocês podem reparar que ele está mostrando em ordem cronológica. Então, de novo, né? Mostrando a atividade que você precisa fazer com prioridade. Então eu volto lá na primeira disciplina. Depois de finalizar essas atividades, é só clicar em feito. Elas somem daqui e vem para a tabela ao lado, de tarefas finalizadas. Descendo mais um pouco, nós temos esse espaço, que eu renomeei de 1 ao 15. Esses espaços, eles representam cada aula. Então, o número 1 seria a primeira aula. Vou abrir aqui para vocês. Aqui nós temos o espaço para colocar o nome da aula, a data em que ela acontece, o nome do professor. Deixa eu excluir aqui. É só escrever aqui, por exemplo. E aí, sempre que você for iniciar essa disciplina, o nome da professora já fica registrado, é só adicionar. Botando aqui. Bom, nesse aí, vou começar aqui. Aqui eu deixei um espaço para você colocar um PDF da leitura. No meu curso, nós precisamos, é recomendável fazer a leitura antes de começar a aula. Então, geralmente, os professores disponibilizam esse material, esse PDF. E aí, eu gosto de fazer, como eu já disse, né? Reunir tudo nesse lugar, nesse template. Então, eu pego o PDF, copio e colo aqui. Os slides é a mesma coisa, caso os seus professores utilizam, né? E se eles disponibilizarem, é só vocês fazerem copiar e colar aqui. Esse espaço é de indicações. Lembra que eu falei pra vocês? Então, aqui, vamos supor que o professor dessa primeira aula indicou um filme. E aí eu vou adicionar aqui. Ele entra automaticamente como filme. Eu posso colocar o nome do diretor, se o status, né, não iniciado ou se está em andamento. Conclusão, quando eu quero fazer isso, link de onde eu posso acessar. Às vezes o professor, ele disponibiliza um drive, né? E aí, depois de finalizado, como vocês já sabem, vem aqui para a lista de atividades finalizadas. E aí, voltando lá na aula, isso dá para fazer em vídeos, podcasts, leituras extras. Ok. Descendo mais um pouco, nós temos, como eu disse para vocês, frases motivacionais. Bom, essa é uma frase motivacional. E como eu disse para vocês, em cada aula tem uma frase motivacional, antes de começar a aula, diferente uma da outra. Descendo mais um pouco, eu deixei espaço para colocar o resumo do material. No meu caso, eu preciso ler o material antes de começar a aula, e eu sempre gosto de fazer algumas anotações e ir para a aula sabendo mais ou menos como que vai ser a aula. Descendo mais um pouco, eu deixei mais 3 espaços. E esse primeiro espaço eu deixei para fazer perguntas. Perguntas podem surgindo enquanto a gente lê o material. E aí, eu acho importante deixá-las anotadas aqui, porque você pode ir fazendo essas perguntas de maneira mais objetiva. Às vezes, não sei se é o caso de vocês, mas a gente fica um pouco nervoso para fazer uma pergunta diante de tantas pessoas, né? E aí, se você já tem a pergunta anotada, fica mais fácil, mais objetivo, e você tira a sua dúvida ali sem muitos problemas. Bom, aqui eu coloquei esse espaço para fazer as anotações das aulas. E se sobra um espacinho na minha grade, né? E se eu estiver disposta, eu deixei espaço para fazer resumo da aula. Se você também não quiser fazer, é só vir aqui e apagar, excluir, tá bom? Todas as aulas têm esse formato. E todas as matérias também têm esse formato. Isso vai da primeira até a 15ª aula. Eu não vou mostrar de novo na segunda disciplina, porque é a mesma coisa. Senão vai ficar muito repetitivo. Tá bom, gente? Então esse é o template. Espero que vocês aproveitem. Espero mesmo que ele te ajude na organização e principalmente a otimizar o seu tempo, para te deixar com mais tempo livre, sem se preocupar com organização, para fazer outras atividades. E, como eu disse, né, principalmente descansar, que é tão importante. Agora que você viu como esse template pode transformar a sua rotina acadêmica, eu quero te mostrar o que te espera assim que você adquirir o seu. Assim que você clicar no link na descrição desse vídeo, é essa página que vai aparecer para você. Aqui você pode conferir todas as informações sobre o template e garantir a sua compra com segurança. Eu optei por colocar o template nessa plataforma digital porque ela oferece pagamento rápido e seguro, tanto para mim como para vocês. Acesso imediato, então assim que seu pagamento for aprovado, você terá acesso ao template e tudo explicado direitinho na página para você ter certeza do que está adquirindo. E olha só, assim que a compra for confirmada, você recebe o acesso a essa plataforma aqui, ó. Aqui estão todos os vídeos tutoriais para você aprender a usar o template de forma simples e rápida, e é super intuitiva. Então eu separei aqui por aulas, são vídeos curtinhos, de boas-vindas tem a primeira ensinando a renomear as matérias e assim por diante. Em cada aula eu ensino como você pode personalizar o template
de acordo com as suas necessidades e gosto pessoal. E claro que na última aula eu dou uma dica extra muito importante para aproveitar ainda mais o template, não só o template, mas como o Notion no geral. Então, ao clicar na primeira aula de boas-vindas, você terá acesso ao link em que está o template. É só clicar nele, você será direcionado para outra página. Aqui, você precisa apertar aqui, ó, nesses quadradinhos, que é para duplicar. E aí você duplica o seu template. É só você clicar nesse botão de adicionar ao particular, que o template vai carregar no máximo em 5 minutos e vai ficar disponível para você editá-lo da maneira como você preferir. Mas atenção, essa oferta especial com desconto é válida apenas para os 10 primeiros estudantes que adquirirem esse template. O valor que vocês viram na tela agora é um valor de lançamento promocional, então ele está com tempo limitado. Depois disso, esse valor vai subir, então se você quer garantir o seu template com esse valor, corre, acesse o link na descrição desse vídeo e aproveite esse template. Então, se você achou esse template funcional, fofo, bonitinho, deixe seu like, inscreva-se nesse canal e ative os sininhos para não perder mais nenhuma dica sobre organização e produtividade e principalmente sobre a minha experiência enquanto estudante de psicologia na USP, vindo de escola pública. Então, gente, até o próximo vídeo. Um beijo!